Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento do dia 1º de julho de 2025 no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Antes de darmos início, quero dizer que é uma satisfação muito grande recebermos aqui o doutor Almir Carvalho, o ícone da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e que tanto nos honra com a sua presença. E cumprimento também aos presentes, declaro aprovada as atas anteriores e declaro o adiamento do julgamento do quarto da pauta em vista do impedimento de um dos colegas. Então, é o processo 0600-656-91, relatora desembargadora Cátia Junqueira. Então, este quarto foi adiado porque um dos nossos colegas foi impedido, aliás. Então, vamos para o julgamento do segundo e terceiro da pauta. O segundo é o mandado de segurança número 0600-109-2025.6.19.00. Mandado de segurança é abuso de poder político e de autoridade. Rafael Estrela Nóbrega é o desembargador relator. Impetrante Erivelton Fernandes de Castro. Advogado do impetrante José da Silva Freitas Neto. Autoridade coatora, juiz da 43 Zona Eleitoral de Natividade RJ. E o terceiro é o número 0600-113/91/2025.6.19.0000. É o mandado de segurança, assunto candidatura fictícia, relator desembargador Rafael Estrela Nóbrega, impetrante Movimento Democrático Brasileiro de Natividade RJ, advogado do impetrante Elisa Maria Vilela Duarte Quaresma, autoridade coatora juízo da 43 Zona Eleitoral de Natividade. Nós vamos julgar o segundo e o terceiro juntos. Tá. Então, o doutor José Neto vai falar em nome do impetrante do número 2. Então, doutor, o senhor está com a palavra. Senhor presidente, Pois não. eu estou encaminhando o voto pela concessão parcial da ordem, então, de acordo com os interesses do impetrante. Se Vossa Excelência entender por Doutor necessário. José, o desembargador relator está encaminhando o voto pela concessão parcial. Excelência, boa tarde a todos. Eu vou abrir mão da sustentação oral. E a doutora Elisa? Doutora Elisa? Doutora Elisa? Nós não estamos escutando. Abre o som. Abre o som para gente. A senhora pode se manifestar no chat? Então faz isso. Sim, agora acho que me ouvem. Me ouvem bem? Me ouvem bem agora? Excelências? Ah, tá. Conseguem me ouvir bem Então agora? pode falar que estamos ouvindo. Sim, eu acompanho o doutor José Neto pelo provimento parcial, de acordo com o desembargador relator, doutor Rafael Nóbrega. Então tá ótimo. Tá. Vou passar a palavra ao Ministério Público, mas antes pedir a fotógrafa para depois aguardar um pouquinho, que nós queremos tirar uma fotografia para a história do TRE com a presença do doutor Almir Carvalho. Então, passo a palavra ao Ministério Público.
Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os excelentíssimos desembargadores eleitorais presentes, cumprimento o doutor Marcelo Granado, que está em vídeo, senhores advogados e demais servidores. Eu reitero o parecer ministerial que é em ambos os processos, exatamente pela parcial concessão da segurança, a fim de que seja determinada a vinda dos autos da respectiva AIJA a este tribunal. Então, como vota o desembargador relator, desembargador Rafael Estrela? Senhor presidente, demais colegas, nobre representante do Ministério Público, colega de magistratura e amigo de longa data, doutor Almir, lá naqueles anos de 2002, conheci Vossa Excelência no nosso futebol da Maerj, foi um prazer conviver fora do tribunal em momentos tão prazerosos com um grande amigo Almir, que eu já não vi há algum tempo, saudade do amigo. Senhor presidente, eu estou encaminhando o voto pela concessão parcial da ordem, de acordo também com o parecer ministerial. São casos de mandado de segurança, que na origem se trata de uma AIJE proposta pelo MPE por suposto cometimento de fraude à cota de gênero. E o juízo entendeu por indeferir a, o ingresso de assistente simples no feito, e por conta disso, os assistentes que recorreram, o juízo não admitiu o recurso. Então, estou votando parcialmente pela concessão da ordem, voto já disponibilizado aos colegas, para que possa vir a ser remetido ao tribunal a AIJE, então, em questão, para que haja admissibilidade do recurso eleitoral interposto, né, pelos impetrantes aqui, e se verificar se é caso de admissibilidade deles como assistente simples. Esse é o segundo, né? É o segundo e o terceiro da pauta, votação conjunta no mesmo sentido, senhor presidente. Eu indago aos colegas se estão todos de acordo ou não. Eu também. Então, vamos ver se o resultado foi esse. O segundo concedeu-se parcialmente a segurança para determinar a remessa dos autos da ação de investigação judicial eleitoral a este tribunal para exame da admissibilidade do recurso eleitoral interposto pelo impetrante. Decidiu-se ainda que o juízo ACO deve promover a intimação do impetrante para que realize juntadas as razões recursais anteriormente desentranhadas no prazo legal. É isso mesmo, desembargador? Tá. E o terceiro concedeu-se parcialmente a segurança para determinar a remessa dos autos da ação de investigação judicial eleitoral a este tribunal para exame da admissibilidade do recurso eleitoral interposto pela agremiação impetrante. Decidiu-se ainda que o juiz ACO deve promover a intimação do impetrante para que realize a juntada das razões recursais anteriormente desentranhadas no prazo legal. Então, vamos ao próximo. Excelência, só um minuto pela ordem, por Pois favor. não. O Movimento Democrático Brasileiro, ele entrou nessa ação com pedido de litisconsorte, como assistente litisconsorcial e não como assistente simples. Ah, tá bom. Obrigado. E, por favor, eu gostaria de requerer a juntada de todas as peças desentranhadas dos autos de origem para que essa corte tenha oportunidade de apreciar o conjunto como um todo. Já consta na decisão, quando caminhar o processo, vai ter que ser encaminhado na sua integralidade. Já constou da decisão, doutor. Então está encerrada a votação deste caso. Vamos ao próximo. Muito obrigada. Vamos ao quinto. Então, anuncio o processo como de número 0600159/83/2024.6.19/0172. Recurso eleitoral. Assunto: propaganda política. Relatora desembargadora Cátia Valverde Junqueira. Recorrente republicanos. Advogados do recorrente Pedro Corrêa Canelas e outros. Recorridos Paulo Abranges Guedes Júnior e outros. Advogados dos recorridos Alberto Batista Martins Filho e outros. Então, tem alguém para fazer sustentação? Doutor Alberto, vai fazer sustentação? Boa tarde, Excelência. Estou aqui para fazer a sustentação, em nome de Paula Branches. Desembargadora Cátia, a necessidade? É pelo recorrido, então pelo recorrido não. Não Não. convém lhe sustentar?
Não. Então, a desembargadora está dizendo que não há necessidade de sustentação oral, tá? Perfeito, Excelência, perfeito. Eu dispenso. Ministério Público. Apenas reitero, o parecer ministerial era pelo provimento recursal. Tá. Com a palavra, a desembargadora relatora Cátia Valverde Junqueira. Senhor presidente, saúdo Vossas Excelências, os demais pares, outros advogados presentes e os que nos assistem virtualmente, a douta representante da Procuradoria Regional Eleitoral, senhores e senhoras servidoras. Eu vou seguir aqui pela leitura resumida da ementa, presidente. Trata-se de um recurso eleitoral interposto por partido político em face de sentença que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, supostamente veiculada em rede social antes do período permitido. A sentença foi proferida sem a prévia citação dos representados. As preliminares de nulidade da sentença por ausência de citação prévia ao julgamento do mérito não merecem ser acolhidas quando a decisão de mérito é de improcedência do pedido em favor da parte supostamente prejudicada pelo vício, aplicando-se o princípio pas de nullité sans griffe e, por analogia, o artigo 488 do Código de Processo Civil. A alegação de litigância de má-fé pela propositura de ações idênticas não se configura pela mera reiteração da demanda, que gera litispendência, podendo ser necessária a demonstração do dolo processual ou conduta temerária inequívoca, o que não se verifica em caso. No mérito, a propaganda eleitoral antecipada exige, para sua configuração, pedido explícito de voto ou a utilização das chamadas palavras mágicas, expressões semanticamente equivalentes que transmitam o mesmo conteúdo nos termos do artigo 36-A da Lei 9.504/97 e do artigo 3º-A, parágrafo único da Resolução TSE 23.610/2019. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas em redes sociais, mesmo com menção à pretensa candidatura, não configura propaganda eleitoral antecipada, sendo conduta permitida pelo artigo 36-A, inciso 5 e parágrafo 2º da Lei 9.504/97. A decisão de improcedência do pedido de propaganda eleitoral antecipada, com base na análise do conteúdo do vídeo, que não veicula pedido explícito de voto, nem as citadas palavras mágicas equivalentes, e que se enquadra como divulgação de posicionamento pessoal do eleitor, está em consonância com o precedente desta Corte, que analisou o mesmo material audiovisual. Então, senhor presidente, eu estou desprovendo o recurso. É como voto. Estão todos de acordo? Então, por unanimidade, desproveu-se o recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido. Agora vamos para o 8º. Processo número 0600-187-04-2024.6.19.0026. 8º. Processo número 0600-187. Recurso eleitoral, prestação de contas de candidato. Relator, desembargador Rafael Estrela Nóbrega. Recorrente, José Luiz Erdi. Advogado, Rafael Luiz Seda Ferreira. O advogado do senhor José Luiz Erdi se encontra presente? Mesmo online, Rafael Luiz Seda Ferreira ou Yuri Guimarães Felisberto Bezerra? Não. Então, passar a palavra direto para o desembargador relator Rafael Estrela Nóbrega. O Ministério Público quer se pronunciar? Apenas reitero o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Tá. Com a palavra, o desembargador relator Rafael Estrela Nóbrega. Senhor presidente, é nesse sentido que estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso para manter a sentença de desaprovação das contas do recorrente com a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.122 ao Tesouro Nacional, ressaltando que essa responsabilidade é solidária nos termos do artigo 17, parágrafo 9º. Voto também já disponibilizado aos colegas, já que a controvérsia aqui já está sedimentada em recursos do TSE e também do Tribunal Regional Eleitoral sobre a vedação que se dá de forma expressa na resolução do TSE 23607/2019,
que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatos de partidos distintos que não pertençam à mesma federação ou coligação, sendo a inobservância dessa regra caracterizada como uma irregularidade grave e configuradora de recebimento de recursos de fonte vedada. Então, portanto, senhor presidente, votando pelo desprovimento do recurso. Estão todos de acordo? Tá. Então, por unanimidade, desproveu-se o recurso para manter a sentença na qual foram desaprovadas as contas do recorrente, determinando o recolhimento do valor de R$ 2.122 ao Tesouro Nacional. Então, este é o julgamento. Hein? Vamos, então, ao primeiro da pauta. Primeiro da pauta, processo número 060055-88-2025.6.19.0000. Mandado de segurança, abuso de poder político e autoridade. Relator Rafael Estrela Nóbrega. Impetrante, Republicanos Municipal de São Fidélis. Partido Republicano Brasileiro, PRB São Fidélis. Advogado do impetrante, Bruno Albino Carvalhal e outros. Autoridade coatora, juiz da 35 Zona Eleitoral de São Fidélis, RJ, 35ª. Então, os advogados se encontram presentes, doutora Bruna Albino Carvalhal? Não, né? Então, Ministério Público. Reitero o parecer pela denegação da ordem. Então, com a palavra o desembargador relator Rafael Estrela Nóbrega. Senhor presidente, mandado de segurança, decisão que indeferiu produção de prova documental e alegação do impetrante de cerceamento de defesa. O impetrante requereu a expedição de ofícios a duas secretarias de Estado para que informassem quanto a acordo de cooperação técnica firmados nos anos 2023 e 2024. Isso se deu durante a realização da audiência de instrução e julgamento. O juiz indeferiu, entendendo por uma preclusão temporal, já que não foi requerida a expedição de ofício na petição inicial e também na audiência de instrução e julgamento não houve a colheita de prova oral, então não se deu qualquer fato novo que justificasse o dispositivo do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, né, que permitiria aí sim realização de diligências complementares com base em provas surgidas durante a IJ. Então, por força da preclusão temporal de não ter sido requerido a expedição dos ofícios na petição inicial e também pela desistência da oitiva das testemunhas pelo próprio partido político autor, ora impetrante, no dia da realização da IJ, nada ocorreu que justificasse o deferimento dessa prova por isso que estou votando pela denegação da ordem. Dando boa tarde ao desembargador Marcelo Granado, e que eu estou vendo agora no vídeo, eu pergunto a todos os colegas se estão de acordo com o voto do desembargador relator. Sim. De acordo. Desembargador Granado, também de acordo? Também de acordo, cumprimento Vossa Excelência e os demais colegas. Tá, obrigado. Então, por unanimidade, denegou-se a segurança. Vamos ao sexto da pauta. Processo número 0600-100-29-2024.6.19.0112. Recurso eleitoral. Conduta vedada ao agente público. Relatora desembargadora Cátia Valverde Junqueira. Recorrente Transformar Miracema. Federação PSDB, Cidadania, Federação Brasil da Esperança e advogados do recorrente, Eduardo Damião Duarte e outros. Recorridos, Ana Maria de Lima de Barros e outros. Advogados dos recorridos, Douglas Luca Costa Pinto. Então, eu indago se tem algum advogado aí para fazer sustentação. Hein? Não. Ministério Público. Reitero o parecer pelo desprovimento do recurso. Então, pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, a desembargadora relatora Cátia Valverde Junqueira. Obrigada, senhor presidente. Eu adianto que o meu voto se encontra em linha com o parecer ministerial. Trata-se de um recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente representação por conduta vedada a agente público, ajuizada contra servidoras públicas municipais e pré-candidato,
sob a alegação de uso de serviços das servidoras em benefício da pré-candidatura durante o horário de expediente normal, consistente na convocação e realização de reunião com responsáveis por crianças atípicas, visando a promoção do pré-candidato. Como bem decidido na sentença, o ingresso da coligação no polo ativo da demanda após a intimação judicial é suficiente para o saneamento do eventual vício de legitimidade ad causa. A configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 3 da Lei 9.504/97, exige prova robusta de que o agente público utilizou seus serviços ou aparato estatal durante o horário de expediente normal, em benefício de candidato, partido ou coligação. A interpretação do artigo 73 deve ser restritiva, por se tratar de norma que impõe restrições a direitos. Não há prova robusta nos autos de que as servidoras representadas tenham comparecido ou utilizado seus serviços durante o horário de expediente normal na reunião em questão. Em relação a uma das servidoras, sequer há prova de seu efetivo comparecimento ao evento. Em relação à outra, as folhas de frequência nos autos indicam que seu comparecimento se deu após o término de seu horário de expediente. A convocação para o evento através de redes sociais, pessoais e grupo de WhatsApp por si só, sem a comprovação do uso do aparato estatal ou da atuação durante o horário de expediente, não configura ilícito do artigo 73, inciso 3. A sentença de primeiro grau, ao concluir pela improcedência do pedido por ausência de comprovação do requisito temporal da conduta vedada, coaduna-se com a jurisprudência do TSE e com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Então, senhor presidente, eu estou desprovendo o recurso. É como voto. Estão todos de acordo? Sim, Desembargador Marcelo Granado também? também de acordo, presidente. Então, por unanimidade, desproveu-se o recurso, mantendo-se a sentença integralmente. Vamos ao sétimo da pauta. Processo número 0600-946-16-2024, 6190107. Recurso eleitoral, conduta vedada ao agente público. Desembargadora relatora Cátia Valverde Junqueira. Recorrente Paola de Oliveira Souza. Advogados Jéssica Fernandes Rabelo e outros. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Quórum qualificado também. Então, tem algum advogado para fazer sustentação? Não. Ministério Público. Reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso. Desembargadora Cátia Valverde Junqueira. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de um recurso eleitoral interposto contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de pré-candidata vereadora servidora da Guarda Municipal por conduta vedada consistente na utilização do uniforme da corporação em propaganda eleitoral. O recurso preenche os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, sendo tempestivo, adequado e demonstrando legitimidade e interesse da parte recorrente. A utilização de uniforme de corporação pública por agente público pré-candidato a cargo eletivo em propaganda eleitoral caracteriza o uso abusivo de bem público em benefício eleitoral, violando o princípio da isonomia. A conduta se amolda ao tipo penal de conduta vedada a agente público nos termos do artigo 73, inciso 1 ou 3 da Lei 9.504/97 e artigo 15, inciso 1 ou 3 da Resolução TSE 23735/2024. A aquisição pessoal do uniforme e a ausência de lei municipal específica não afastam a ilicitude, pois a vedação decorre da utilização abusiva de símbolo institucional para fins eleitorais em violação à legislação eleitoral federal. O fato da conduta ter ocorrido antes da formal desincompatibilização reforça o caráter indevido da utilização da imagem institucional. O valor da multa fixada em primeiro grau, porém, se mostra desproporcional e merece ser reajustado. A reiteração da conduta demonstra que ela não pode ser definida no mínimo legal. Todavia, o fato de que a recorrente ocupa o cargo de guarda municipal, aliado à gravidade em concreto do ilícito eleitoral, indicam que a multa no valor de R$ 15.000 é proporcional e adequada às circunstâncias concretas do caso em apreço. Então, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e parcialmente provendo o mesmo, reduzindo a multa de R$ 45.373 para o valor de R$ 15.000. É como voto, senhor presidente. Tá. Indago dos colegas estão todos de acordo. Doutor De Marcelo acordo. Granado também, né? De acordo.
desembargador Marcelo Granado. Então, por unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso, reduzindo a multa para R$15 mil, né, desembargador? Então, foi por unanimidade. Então, próximas sessões. Sessões em plenário virtual, dia 3 de julho de 2025, é uma quinta-feira. Sessão presencial por videoconferência, dia 8 de julho de 2025, terça-feira, às 15 horas. Então, presencial, dia 8 de julho de 2025, terça-feira, às 15 horas. Assim sendo, agradeço o comparecimento de todos e declaro